Salve, salve, minha galera! Muito bom estarmos juntos novamente para discutirmos algo que nós amamos tanto: a ciência, o exercício, a saúde. E hoje nós temos aqui um convidado ultra especial, professor Rafael Peralva. Professor Rafael Peralva, ele é educador físico, mentor, ah, terapeuta, Ultra-atleta. ultra atleta. Tantas características que eu passaria aqui, tantos atributos que são Pai. interessantes, né? Pai, um grande influenciador no esporte, uma pessoa que eu diria hoje que é um grande formador de opinião aqui na nossa capital baiana e que eu tenho hoje, viu, Peralva, a honra, o privilégio de ter esse momento aqui contigo. E eu tenho certeza que o nosso público, ele vai, assim, se beneficiar demais com a nossa conversa aqui hoje. Então, seja bem-vindo, meu amigo. Se apresente aí, fale um pouco de você, né? Você falou agora há pouco de um atributo importantíssimo que você tem, o fato de ser pai, né? Fala um pouco pra gente aí sobre o Rafael Peralva, né? Que a gente tanto ouve falar aí. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite, né? Gratidão aí pelo esse reconhecimento. Obrigado também à minha amiga, Leca, né? Que foi nesse podcast aqui, nesse bate-papo com vocês, que ela deu essa indicação sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa. E obrigado mesmo por estar aqui. Espero que esse bate-papo da gente agregue e transforme a vida de alguém, ou então ancore de forma positiva mais ainda o movimento, a saúde física e mental. E é isso, o Rafael Peralva, amante do esporte, um cara que ama se movimentar desde novo mesmo, desde criança. É uma pessoa que gosta de transformar a vida das pessoas com o esporte, com o movimento, com a conversa, na verdade, o direcionamento, né? Eu acredito muito na energia também do servir de forma humana, de forma verdadeira, né? Perfeito. Eu acredito que quando a gente transmite algo de verdade, eu quero o seu bem, sendo uma coisa verdadeira, as coisas funcionam de forma positiva. E minha função aqui na vida, além de ser pai, é uma coisa que era desde criança mesmo, desde jovem, eu sempre tive vontade de ser pai. Eu brinco com minha esposa, se ela quisesse ter um time de futebol, eu teria, só não sei como iria sustentar, mas eu gosto de casa cheia. Tenho 2 filhos que Deus me abençoou, que é a Sol de 11 anos, uma menina muito ativa, e o Apolo de 7, são as duas coisas, são os 2 seres humanos mais importantes da minha vida, além da minha família, né? A minha mãe, a minha esposa, os meus irmãos, mas essas 2 crianças são as 2 pessoas que me faz dormir e acordar todos os dias e estar pronto, eu digo, para a guerra, né? Para a batalha da vida, que é a vida. E tô aqui para poder sempre estar ajudando as pessoas, não só com periodização de treinamento, não só com a tecnologia tá aí. Eu tô aqui mesmo para poder olhar para você como ser humano, trabalhar as suas questões e tentar ajudar, vinculando o movimento, o esporte dentro do seu objetivo, contra a consciência humana mesmo, a forma de ajudar as pessoas, não só olhar como algo em troca, mas sim servir de forma humana, porque eu acho que se cada um fizesse sua parte mesmo, um pouquinho que fosse de abaixar um vidro, dar bom dia para até um morador de rua, eu acho que as pessoas seriam mais leves e as pessoas teriam mais paz dentro do coração, né? E tá aqui, eu espero que hoje essa conversa da gente agregue muita gente, né? Vai sim, e vai sim, meu amigo. desperte também as pessoas que estão precisando ser despertadas. Certeza. Peralva, você tem se destacado muito ultimamente, eu falo assim, destaque no sentido de provocar um impacto muito positivo no meio desportivo como um todo, sobretudo ali entre atletas que são amadores, né? Mas você tem se destacado por ir além. Ou seja, não apenas pensar na periodização, como você acabou de falar, propriamente dita. Você foge um pouco, você vai além do que é técnico, né? Para trabalhar hoje com os atletas, algo que a gente chama de mindset, que é aquela preparação mental que o atleta precisa ter para enfrentar os desafios no esporte. E aí, baseado nisso, Peralva, eu queria te fazer uma primeira pergunta, né? O que é que você diz, o que é que você recomenda para alguém que está chegando hoje para o contexto do esporte? Eu quero correr, eu quero nadar, eu quero pedalar, quero me engajar à prática desportiva. Em termos mentais, né? Em termos
vamos dizer assim, até mesmo emocionais, qual é a primeira dica que você dá para essa galera que está chegando no esporte? Que legal. Como você me perguntou que a primeira dica para esta pessoa que está iniciando o primeiro processo de esporte, eu acho que primeiro essa pessoa está de parabéns, né? Essa pessoa já está tendo o primeiro passo, que é a atitude de mudar. Porque às vezes a gente entra naquela síndrome da segunda-feira ou síndrome depois do carnaval, que eu vou ser uma nova pessoa e a gente repete esses padrões através da nossa sala, na nossa fala, e a gente nunca bota o processo de ação. Então, quando esse indivíduo, esse ser humano, ele teve a atitude de buscar algum profissional dentro da área que ele busca, que ele quer fazer, né? Uma modalidade esportiva que seja a natação, a corrida, um ciclismo, uma musculação, um yoga, um pilates, não importa o que seja. O importante é você se movimentar com muita constância. Então, o primeiro passo foi dado, querer e ter atitude para começar a agir. Segundo, buscar um profissional, né, na área do que você está propondo e ter paciência. Construir uma boa base. Construir uma boa base naquilo que você escolheu. Porque não existe resultado imediatista. Pode até existir pelo um talentoso, pelaquela pessoa que se dedicou de forma absurda, mas pela grande escala, pelo grande, se você me perguntar, grande maioria, o processo é lento. O processo para ser longevo, o processo ter longevidade dentro daquela modalidade, ele precisa ter uma construção de uma boa base. Na verdade, tudo na vida, né? Então, essa pessoa procurar um profissional, começar passo a passo, botar o braço onde alcança, na verdade, sentir primeiro, amar aquilo, não vou dizer nem amar, mas ter um pouco de paixão, um pouco de gostar. É difícil fazer algo, né, por impulso de alguém sem gostar. Isso não consegue ter permanência, constância e disciplina. É difícil eu chegar e dizer assim, eu vou fazer uma aula de basquete. Eu acho legal assistindo dentro de casa o NBA, mas eu não me identifico eu fazendo. Então, eu me matricular numa aula de basquete não vai fazer muito sentido, eu não vou conseguir ter permanência. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter uma mínima paixão, então uma mínima vivência, que seja na minha infância. A gente só reconhece o que a gente conhece. Se você já jogou bola há muito tempo na sua infância, vai abater um baba. Vai procurar o grupo do baba. Já jogou vôlei, já teve alguma consciência corporal dentro de alguma modalidade, dentro de algum esporte na sua infância. Vamos reviver isso novamente. Vamos trazer essa criança interna para dentro, para esse adulto, né? E começar a ter paciência dentro desse processo, porque as pessoas não têm paciência. Isso Eu não consigo ter, eu não consigo visualizar um resultado bem feito, um passo de cada vez. Eu acho que se a pessoa tiver uma paciência, uma aceitação pela paciência, né? Porque a gente tem uma paciência, tem que gerar uma aceitação por aquilo. E saber que cada dia, dentro dessa constância, o seu corpo vai responder. É impossível não responder. O nosso corpo vai responder naquilo que a gente faz. Se você ler muito, ao longo do tempo, você vai ter uma capacidade de leitura muito maior. Né? Um foco, um estado de presença naquele momento. Se você treina muito, a capacidade do seu, a parte fisiológica, da sua parte corporal e da sua parte mental ir em crescimento é muito maior. Então, tem que ter paciência, constância, disciplina, aceitação, botar o braço aonde alcança ainda, ser você, ouvir o seu coração, sentir a sua emoção, não a dos outros. A energia é sua. Às vezes a gente entra num esporte por impulso de uma namorada, de um amigo ou de uma tribo. Não. A tribo está ali porque faz sentido para ela. Às vezes não faz para você. Não é porque eu ando com você, eu sou casado com você, que eu preciso fazer a mesma coisa, né? Às vezes, a gente somos amigos, mas você tem uma modalidade, eu tenho outra, a gente se respeita. Faço o seu, eu faço o meu. Às vezes, a grande maioria vai pela tribo. Por processo de pertencimento, pode ser também, ou vazio. E às vezes a gente precisa também olhar para a nossa questão interna e primeiro resolver a nossa casa, resolver as nossas questões. E por isso que às vezes as pessoas trocam de modalidades e não se permanece durante muito tempo. Porque às vezes quando começa a fazer, acessa alguma questão pessoal de quem é você. Eu sempre gosto de falar que atletas amadores, que quando vão competir, o principal vilão não é o atleta. O principal vilão é ele mesmo. São as suas questões internas, de como o seu corpo somatiza a pré-prova e no dia da prova.
ansiedade, irritabilidade, angústia, medo, insegurança. E se você parar para analisar, cada questão dessas tem o porquê, tem uma causa de cada questão dessas que eu falei. E isso é somatizado um ponto gatilho aonde? No dia do enfrentamento. É no dia da sirene, 2 dias antes. No dia que No vai dia estar de você dizer e sim você pra sua mesmo. esposa. No dia do concurso público que a prova bota na frente. Uhum. Antes de tudo isso acontecer, o seu cérebro deixa você de stand-by. Não tem perigo ainda. O perigo só começa a aproximar 15 dias, uma semana antes. 2, 3 dias antes, dor de barriga, instabilidade, insônia, não durmo. Ah, meu Deus, boicote se aproximando. O boicote começa a se aproximar. A autossabotagem aparece absurdamente. E aí começa a procrastinação, né? Primeiramente na sua fala. E aí essa fala vira um processo grande e você começa a somatizar negativamente e você não consegue atingir 30% da sua capacidade que você poderia atingir do que você treinou. Então eu sempre falo, vamos primeiro ver as nossas questões internas. Quando a gente começa a rever as nossas questões internas, atletas que estão competindo muitos e muitas provas e às vezes não estão conseguindo ter resultados expressivos do que gostaria e do que é capaz, do que a sua capacidade física tem, eu tenho certeza que é muita questão pessoal. Então essa pessoa está competindo às vezes com si mesmo, com seus processos, não com aquele atleta em si. Aquele atleta é até uma pedra no caminho, mas criado pelos seus pensamentos. Uhum. Então muitos atletas às vezes, principalmente amadores, né? Ele convive com isso diariamente, essa comunicação mental negativa. Ou seja, nem sempre é o desafio da Por isso que o prova. estado de mindset, né? o estado de presença são para poucos. É, Saber é diferente de agir, né? Perfeito. Nesse sentido, então, Peralva, não seria necessariamente, às vezes, se assim posso dizer, o desafio que a prova traz em termos físicos, Ele está treinado. mas é uma batalha de você com você mesmo. Cobrança. A cobrança que Ego. você tem, né? E outros sentimentos, como você trouxe, que precisam ser superados, precisam ser transcendidos no momento da prova. E lidar com isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E aí eu iniciei minha fala aqui no podcast dizendo que você traz essa contribuição hoje de uma forma muito forte para o esporte, no sentido de que você tem se destacado, você tem estimulado as pessoas a cuidarem da mente. Cuidar do corpo, ter um treino, ter uma periodização, ter a disciplina é tão importante quanto o cara ter uma mente organizada, né? E eu acho muito legal isso. Nesse sentido, para você, Peralva, qual o ingrediente que o atleta ele precisa experimentar para construir uma mente forte para o esporte? Ele precisa de organização, né? Tem 5 pilares que eu gosto de estar sempre falando para os meus pacientes, para mim mesmo e para as pessoas que estão mais próximas de mim, que é a nossa energia. A gente não pode perder a nossa energia para a gente mesmo, né? Porque se a gente perde a nossa energia, a gente adoece, a nossa imunidade abaixa. E o que mantém a gente ativo no nosso dia a dia para treinar, para trabalhar, para viver, é uma energia aflorada. A gente precisa organizar o nosso ecossistema. O nosso ecossistema é o meio que a gente vive, é com quem a gente vive, com quem eu estou próximo, com quem eu deito, com quem eu durmo. Então, o ecossistema nada mais, nada menos é do que as pessoas que estão ao nosso redor. Trabalho, relacionamento, amigos, meios, clubes. Então, às vezes, dentro desse ecossistema, às vezes não. É 100% os maiores sugadores de energia são as pessoas que estão mais próximas da gente. Então, a gente precisa organizar o nosso ecossistema. A gente precisa dizer não para a gente. Muitas vezes é dizer não para uma pessoa que está há muito tempo ao nosso lado. E às vezes quando a gente desconecta energeticamente, as coisas começam a acontecer. Eu estou percebendo isso nessa mudança minha agora, em uma cidade. Muito tempo no apartamento, muito tempo numa coisa. É uma coisa muito diferente como o seu corpo somatiza, né? Insegurança, medo ao mesmo tempo, felicidade. É uma sensação de mistura que eu digo que tá tudo ao mesmo tempo. Então, quando as pessoas me perguntam como é que tá tudo acontecendo. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Felicidade, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Insegurança, medo. Uma mudança? Qual é a mudança que você tem na sua vida que não tem uma interrogação? Então, nesse sentido, o atleta mentalmente forte seria aquele que
que se busca... dispõe a enfrentar... É o atleta que busca autoajuda. Perfeito. É o atleta que busca autoconhecimento diariamente. É o atleta que não perde tempo com rede social, só se ele depender de trocas Excelente. financeiras. Mas, normalmente, são poucos atletas hoje, influenciadores, não estou conectando com atleta, estou falando atleta. Uhum. Atletas são poucos que vivem mesmo, né? Eles dependem de patrocínio, eles têm que ter uma vida, mas esse atleta que está nesse paradigma aí, nessa conexão de competição, ele precisa buscar diariamente todos esses 5 pilares que eu falei de energia, ecossistema, alimentação, atividade física, que é o que ele já faz, né? Atividade física e o nosso sono. Perfeito. Porque eu penso assim, o sono é o nosso maior reparador de tudo. É o que a gente desliga, é o que a gente recupera mesmo. E o atleta, a grande maioria dos atletas perde muito tempo, às vezes em rede social, desconectando o seu sono. Porque quando você desconecta de uma tela, não é automaticamente que você dorme. Você pode até dormir, mas o seu cérebro ainda não. Dormir, descansar é uma coisa de desligar o seu sistema. Você quando dorme, você descansa. Tem gente que no trabalho segura aqui no ônibus, deita e dorme de cansaço. A pessoa está descansando, a pessoa está tão cansada, esgotada fisicamente, mentalmente, que qualquer coisa ela tira aquilo, mas ela não está no sono reparador. Ela não chegou na última fase do sono delta para poder recuperar. Então, o atleta ele precisa ter esses 5 pilares totalmente equilibrado e ele precisa buscar o tempo todo autoconhecimento, autoajuda, visualização, mentalização, respiração, controle emocional. Então, é por isso que eu acho muito interessante esse trabalho, quando você me convidou, da saúde mental para o atleta, a terapia desportiva. Foi Perfeito. O que foi feito com o Leca. Existem várias e várias ferramentas que o atleta pode estar fazendo e executando como ele treina o corpo dele. A mesma forma que o treinador periodiza o seu treino, o terapeuta desportivo, ele periodiza o seu treino mental. Eu digo que treinar a mente é muito e muito mais difícil do que você treinar o seu corpo. Muito mais. As pessoas não conseguem dar continuidade. Primeiro, quando vai resolver as suas questões, enxerga o seu processo, às vezes não quer enfrentar. Foge. São os inimigos invisíveis, lembra né? que quando eu te comentei que às vezes o atleta ele compete primeiro com a sua questão interna, não primeiro com o atleta em si, com aquele competidor. Então, os atletas, às vezes, quando começa a observar e enxergar a sua criança interna, a sua infância, as suas crenças, as suas limitações, as suas repetições de padrões, às vezes não consegue dar continuidade. E o trabalho de terapia desportiva ele tem que ter continuidade. Ele precisa ter uma sequência. Ele precisa executar, ele precisa treinar o órgão cérebro. O cérebro é um órgão qualquer, igual um coração, igual um pulmão. Ele precisa ser treinado. O que é neuroplasticidade? É você repetir, é você treinar, né? É você voltar à sua fala, às suas reações, visão, cognições. Então, o atleta precisa diariamente, na minha visão, se ele quiser ter um resultado mais preciso, mais próximo do que ele treinou, ele precisa trabalhar as suas questões. Agora, existem atletas frios, calculistas, que não precisam de uma terapia desportiva, sabe por quê? Ele mesmo se conhece, ou então ele mesmo... Quando eu digo um atleta frio, é aquele atleta que na véspera da prova dorme 8 horas da noite sem nada, sem meditar, sem respirar, sem fazer carta. São atletas que são muito tranquilos com si mesmo. Eles se conhecem tanto que... Mas é difícil. São poucas pessoas que passaram, atletas, por mim, dentro da minha assessoria, que eram totalmente frios, calculistas e faziam o que tinham que fazer. A grande maioria dos atletas tem um grau de ansiedade alta. Quando eu falo ansiedade, é um transtorno de ansiedade generalizada. Porque a ansiedade faz parte do processo de qualquer enfrentamento na vida. Ok. Se você falar para seu filho que ele vai viajar amanhã para uma viagem que ele quer, ele não vai ter, ele vai ficar ansioso. Ele vai ficar ansioso, naturalmente. Se você agora também for casar, você vai ficar ansioso. Se você for fazer algo amanhã que você quer, você vai ficar ansioso. Mas isso é uma ansiedade controlada, equilibrada e que te faz bem.
Mas às vezes um transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa começa a somatizar não positivamente, mas sim negativamente. Que é essa ansiedade negativamente, que é dor de barriga, sudorese excessiva, E que começa a tremores da atrapalhar, né? ansiedade. Começa a ser de fato um transtorno. Sistema imune começa a baixar, línguas, o atleta começa a ficar com a temperatura corporal elevada, vai no banheiro, começa a ter um descontrole funcional. E aí são vários e vários. Se eu for falar aqui de sintomas, acho que até você vai parar para rapaz, já aconteceu isso comigo, em algum processo de enfrentamento. Então são pouquíssimas pessoas que na hora da guerra, na hora do enfrentamento, sabe lidar com as suas emoções, com seu medo, com a sua insegurança, com as suas questões, com seus adversários, com tudo. Com o mar, com o que for. Com qualquer coisa no mundo. Então, eu acho que um atleta, nem vou dizer, eu digo, acho que todos os seres humanos deveriam fazer terapia. Mas uma terapia não é psiquiatria. Não estou dizendo que não é para você se medicar. Não é como todo mundo, eu tenho TDAH, não é nada. É para resolver no suas sentido questões. de autoconhecimento. É para resolver a sua criança, é resolver a sua infância, é resolver a sua... É sua questão, tudo, a sua vida. Às vezes não tem nada para resolver. Que massa! Uhum. Quanto mais lógica você criar para quem é você, melhor. Às vezes, se eu te perguntar, fazer um questionamento de perguntas, você tem perguntas que você não vai saber responder de você mesmo. Nesse sentido, Peralva, existe um binômio que é muito assim discutido, né, no dia a dia do atleta ali, amador, que é a relação motivação-disciplina. Porque o que acontece? O cara não vai acordar todo dia motivado para treinar, mas ele precisa ser disciplinado. Por um outro lado, o cara não pode ser só disciplina, ele tem que ter motivação. E aí, nesse sentido, o que é que professor Rafael Peralva diz para o seu atleta com relação a esse binômio disciplina-motivação? Maravilha, né? Que legal. Você vê que motivação e disciplina é totalmente diferente. Exato. Às vezes eu estou motivado porque o meu filho nasceu e eu estou pagando uma promessa que se ele nascesse saudável, eu ia fazer isso. E isso gerou uma motivação. Uhum. Mas o despertador toca amanhã, eu não tenho disciplina para acordar para treinar. Excelente. Né? Isso aí. Eu não tenho disciplina para acordar para treinar. Então, aí, a primeira coisa dentro de um objetivo que a gente tem que ter motivação para essa disciplina conseguir é ter clareza. Clareza. Você tá entendendo? É clareza total do que você quer. Excelente. Dos seus pensamentos, do seu objetivo. Porque se você tem clareza que você ama o seu filho de verdade e que se eu chegar para você que você precisa agora largar esse podcast e sair correndo para onde tiver que for para ser o melhor bem dele, e se você gerar essa clareza, vai gerar uma motivação neural dentro de você que você não tem noção da sua capacidade física. Ou seja, então, o saber o que você eu acho que para você ter disciplina com constância muito aflorada dia após dia, a sua motivação tem que ser muito maior. A sua motivação tem que ser algo energético. Energético, eu estou dizendo, não é matéria, não. Uhum. Eu não vou ter na minha motivação por causa desse copo, mas eu tenho motivação quando eu olho a foto desse meu filho. E eu crio dentro dos meus pensamentos que isso é positivamente para a gente. Uhum. É a mesma coisa. Motivação no sentido de mover você. É uma coisa que... O que está me fazendo toda semana pegar 450 quilômetros de carro e de vida, esse processo de vir sozinho, qual é a motivação maior? O melhor para os meus filhos. O melhor para os meus filhos. Em nenhum momento eu estou pensando em matéria, eu penso e eu acredito que o melhor para os meus filhos no momento é isso. Então, essa motivação, eu pulo qualquer obstáculo. Ou seja, a disciplina... Eu tenho disciplina. A disciplina, ela acompanha a motivação. Muito. E a motivação, ela é acompanhada pelo que você quer, aonde você quer chegar, o que te move. Você é uma pessoa disciplinada, você acorda antes do despertador, no seu trabalho você é o CEO, você é o presidente, você é o cara mais bem visto para as suas empresas, você é o cara do sucesso. Você tem uma disciplina absurda.
mas você não é um cara motivado. Você é um cara que precisa de algo para se motivar. De muito forte. E às vezes não é energeticamente, é materialmente. Conquista material. É o que a grande maioria são as pessoas são apegadas hoje. As pessoas são muito... Hoje estão mudando, graças a Deus. Mas há 10 anos atrás as pessoas eram muito mais conectadas com o seu ter do que o seu ser. A conexão é absurda. Se eu chegar para você e dizer assim, uma roleta russa, eu vou atirar aqui, mas você vai ganhar 1 milhão. A maioria das pessoas arriscava. A maioria das pessoas arriscava. Eram unicamente movidas pelo desejo de possuir, E hoje né? eu estou tão feliz que as pessoas estão mudando a sua forma de pensar e agir. A atividade física e o movimento hoje está bacana. Independente se está tendo base ou não, é uma questão pessoal, escolha. Mas as coisas mudaram positivamente em termos de movimento. Perfeito. Isso você vê em todas as modalidades esportivas, em todas as tribos, em todos os eventos de todos os esportes. Não estou falando de um e dois. Uns tiveram crescimentos mais do que outros, mas todos os esportes melhoraram muito em 10 anos para cá. Melhoraram muito. Não teve queda. Que isso... Um pode ter melhorado mais que o outro. Mas há um crescimento exponencial de todos eles. Tem mais surfista, quem joga bola, tem mais gente jogando bola, quem corre tem mais corredor, tem mais triatleta, tem mais praticante de musculação, tem mais jogador. Tem muito mais pessoas praticando o movimento, o esporte em si. Muito mais. E isso é algo bacana. Muito. Muito bacana. Isso é, para mim, como educador físico, como um ser humano que gosta de visar a vida do ser humano de forma humana, isso para mim é ótimo. É surreal. Não só profissionalmente. Estou falando de resultado pessoal. Há alguns meses atrás, Peralva, saiu uma reportagem no À Tarde que eu achei interessante. E aí, o título da reportagem se remetia ali a esse crescimento do movimento esporte, o esporte como instrumento de transformação social. E na matéria que estava muito bem escrita, havia uma informação muito interessante. Aquela informação se destinava ao fato de que em Salvador, por exemplo, hoje nós temos mais academias e centros de esporte do que farmácias. Que legal. Né? Então, isso chama a atenção justo para o que você está acabando de falar. As pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão mais motivadas, se assim posso dizer, motivadas a buscarem a cura através do esporte, né? Motivarem a tratar questões, até mesmo como você falou, questões pessoais através do esporte. Isso é muito legal. Muito. De fato, a gente começou aqui, antes de iniciar o podcast, a discutir a importância que o esporte tem como instrumento de transformação social, né? E, de fato, quando a gente olha quem eram algumas pessoas antes e quem elas são agora, porque simplesmente se engajaram numa prática regular de atividade física, a gente vê, rapaz, o cara hoje ele é um cara mais disciplinado, mais motivado, mais saudável. Por quê? Porque o esporte é e sempre será um recurso divino para transformar as pessoas de uma forma assim multidimensional. Perfeito. Né? E aí, eu queria agora, Peralva, que você falasse um pouquinho, aí já parte mais para um aspecto um tanto quanto até mais pessoal do que técnico. Que você falasse um pouco da sua experiência em alguns desafios pessoais. Né? Você é reconhecido no meio esportivo por ser uma pessoa que inspira as pessoas, né? Inspira atletas, inspira famílias. Eu sou um grande fã do seu trabalho. E uma das coisas que você faz que traz inspiração são desafios que você mesmo falou que são desafios que você cria, mas que são desafios que para você vão fazer a diferença e que, sem sombra de dúvida, você sabe que também que vai ter o potencial de alcançar outros. Então fala pra gente de um desafio que você criou, tá certo? E fala um pouco sobre Rafael Peralva nesse desafio. Qual foi a sua estratégia para dizer assim, rapaz, eu vou vencer isso aqui? Né? Eu sou maior do que isso aqui. Que legal, então. Desafio para mim na minha vida eu sei que foram muitos, né? É uma coisa, é um desafio na vida, é um desafio para mim, eu acho. E desde a época do esporte que eu iniciei lá atrás,
como futebol, depois eu passei para natação, da natação eu vim para o triatlo em 2001, mas eu comecei a fazer Mar Grande Salvador, e eu iniciei fazendo esse desafio bem no meu adversário. Eu me lembro que eu fazia só Mar Grande, quando eu parti para o triatlo, eu tive uma vivência boa no triatlo, e eu comecei a fazer esses desafios para comemorar o meu aniversário. Isso de forma de comemoração. Não tinha rede social, isso eu estou dizendo há 14 anos, muito tempo atrás, mais de 14 anos atrás, que era o desafio atravessar a ilha, Mar Grande Salvador, Nadando, né? nadando. E o primeiro ano foi um amigo meu, Lúcio, que a gente nadou da ilha, pegou o tênis e foi correndo até o Bonfim, para agradecer. E não tinha ainda nem aquelas festas grandes de corrida para o Bonfim, a gente fazia mesmo de forma, porque a gente queria chegar na igreja, pegar aquela fitinha, amarrar, e a gente fez isso durante 2 anos. No terceiro ano, já acrescentei a bike. E esse desafio começou a aumentar. Eu fiz durante 13 anos seguidos. E o desafio começou a ficar entre Mar Grande e Salvador. Eu pedalava até Praia do Forte, voltava para Salvador e corria até Apituba e voltava para o Bonfim. Então, era o dia inteiro. Chegava no final da Colina Sagrada com minha família. Minha filha chegou a nascer no primeiro ano, eu cheguei com minha filha. E de lá para cá eu comecei a gostar desses desafios, gostar de verdade. E comecei a fazer vários. E quando chegou no início da pandemia, quando começou a bombar mesmo, que as pessoas ficaram sem trabalho, eu moro aqui na Barra com minha esposa, a gente fechou nosso apartamento e foi morar na casa de meu sogro. E aí, eu praticamente tive falência na minha assessoria, eu tinha quase 300 alunos cadastrados, fiquei com 20 e 30, que foi os que continuaram pagando, mas praticamente eu fiquei zerado, 100% autônomo, meus alunos de personal apenas um, que foi Zé, que ficou comigo forte, fortalecendo ali, gratidão, meu amigo, irmão Zé. E no meio da pandemia, tinha um amigo meu que estava em Portugal, que é o Dimitri, não estava numa fase legal, numa fase de desconhecer, aí foi para Portugal achando que era lá, mas quando chegou lá, a gente numa conversa minha comigo, eu vi que ele estava triste, eu falei, Jimmy, volta para Salvador, velho, vai ficar fazendo o que aí, velho? Tudo fechado aí, numa cidade que você não conhece com ninguém, o mundo tudo parado, volta para cá, pelo menos você está em casa e vamos fazer, pronto. Ele apareceu, quando ele apareceu em Interlagos, ele voltou, porque ele queria muito voltar, e eu falei, rapaz, tem um desafio muito bacana pra gente. E esse desafio, velho, muitos pais de família estão passando necessidade porque alguns amigos meus estavam fazendo sopas e alimentos, entregando na Barra e me contando o que estava acontecendo. E eu sempre tive um processo com a comunidade, eu sempre ajudei, eu sempre gostei de estar com o povo, na verdade. E eu falei assim, Jimmy, a gente vai fazer um desafio bacana. A gente vai de carro com o Rafa, que é um amigo meu, no seu carro, e a gente vai voltar de Aracaju para Salvador correndo. E a cada 1 quilômetro a gente vai arrecadar uma cesta básica. Isso dá quantos quilômetros? 270 quilômetros. Então seria 270 quilômetros correndo. Correndo. E a gente fez uma média, a gente falou assim, na época, no meio da pandemia, a gente não estava com esse volume, a gente treinava todos os dias, mas a gente não estava com esse volume, mas a gente estava... O processo do desafio... A gente também estava com a confusão mental, né? Eu com filhos, sem saber o que estava acontecendo, gerou até um colapso ali naquele momento para tomar uma certa atitude, mas o meu propósito maior não era correr os 270 quilômetros. Era o propósito, né? As cestas básicas, porque para mim vai fazer sentido entregar mãos em mãos. E foi o que aconteceu. Depois desse desafio, que a gente arrecadou as 270 cestas básicas, a gente comprou com André, no Andrezão das cestas lá do Uruguai, um grande amigo meu, entregou lá em casa, eu botava na minha saveiro a quantidade e entregava para varredores de rua, baianos de acarajé, todas as pessoas assalariadas, pessoas que precisam mesmo. E que estavam afetadas pela pandemia. Aquilo, pela fala das pessoas que receberam e me deram um abraço, energia que eu te falei desde o início. Você sente o verdadeiro abraço. E aquilo dali foi tão positivo para quem recebeu, por mais que tenha sido 1 ou 2 ou 3 cestas básicas, eu cheguei a dar para uma família 8, uma família que morava embaixo do viaduto da Lapa. Minha esposa chegou aí na casa deles. Era um negocinho com 8 filhos, ela na mesma hora pegou 8 cestas básicas e deu. Por mais que aquilo não ia resolver a vida daquela pessoa, mas naquele momento fez sentido para ela e fez sentido muito para a gente. Para mim, entregar aquilo foi uma sensação maravilhosa. Ou seja, o bem maior era para você e não para... Aconteceu positivo, que eu gostei de fazer isso. Eu só sei que 1 mês depois eu inventei um outro desafio. Pedalar 24 horas sem parar no rolo, arrecadando cesta básica.
convidei mais 2 pessoas e a gente arrecadou 300, não sei, foi tanta cesta básica e deu super certo. Depois, eu fiz novamente. Mas eu fiz com esse amigo meu, Dimitri, irmão, Solon. Eu tô falando aqui agora, meu amigão, porque uma vez a gente se divertindo, aí Jimmy falou, rapaz, você foi para aquele podcast e você não falou de mim. Isso aqui que eu tô falando agora. Uhum. Eu falei do desafio, mas não comentei nele. Eu falei, ó, eu vou ter a oportunidade de voltar em outro e vou falar. Tô falando agora, viu, Jimmy, que você participou comigo, irmão. Então, a gente saiu no dia de meu aniversário, um dia antes, do Porto da Barra, foi até Aracaju e voltou pedalando. 641 quilômetros. A gente fez em 24 ou 25 horas, sem parar. Isso numa bicicleta normal, né? Eu estou dizendo assim, o primeiro desafio foi 24 horas no rolo, a gente arrecadou 300 e tantas. Esse desafio a gente arrecadou 400 e tantas. E depois eu fiz 24 horas de novo no Porto da Barra, que foi ao vivo, foi muito bacana. E eu venho fazendo. Uhum. E eu percebi que esses desafios começou a dar certo e despertar outras pessoas a fazerem a desafios. mesma coisa, perfeito. Pessoas excelente. que têm força, pessoas que têm nome. Por mais que a pessoa... Mas eu senti que aquilo gerou uma certa... Primeiro rolou uma crítica. Peralva é maluco. Ah, normal. Mas são os haters, né? Eu sou super tranquilo em relação a críticas. E aí, começaram as pessoas a fazerem. A mesma. E eu comecei a amar isso. Isso começou a bater super certo. E eu comecei a criar desafios dentro do meu ecossistema, dentro dos meus alunos. Desafio de 30 dias correndo 5 quilômetros, 20 dias fazendo isso. E até hoje eu participo de vários desafios com vários grupos. Vários desafios em vários grupos diferentes. Tipo, todo grupo que eu entro numa empresa eu falo, vamos fazer 200 agachamentos, 200 isso durante 35 dias. Isso eu estimulo as pessoas que estão iniciando. Tem desafio de pó de chinelo, tem desafio de caminhada. Tem um desafio que eu estou fazendo com meu irmão e meu cunhado, são 100 flexões durante 365 dias no ano. Hoje a gente está no 96 dias, começou 18 de dezembro. Mais tarde eu vou ter que fazer. E isso é uma forma que eu crio também de ter disciplina, de gerar constância, de fazer sentido. De promover saúde. De promover saúde. De deixar mais disciplinado, porque a idade está chegando, as necessidades vão acontecendo e você precisa se manter ativo. Eu gosto de desafios, competições, questões de dizer assim, agora, Rafael, só depende de você. Mas tudo que eu faço depende de mim. Eu nunca vou botar algo para você. Eu faço para mim, mas eu te convido. Se fizer sentido para você, seja bem-vindo. E esses desafios filantrópicos eu falo para todo mundo fazer. Faça isso. Porque é uma forma de você cultivar o bem. E né? crie um hábito no seu aniversário. Compre 10 cestas básicas, ou 5, ou 1, bote no fundo do seu carro e não espere ninguém, porque Deus vai botar a pessoa certa. Excelente. Quando você menos esperar, vai ser uma pessoa que você vai dizer, é ela, e você vai entregar. E você vai começar a ter uma sensação maravilhosa nesse servir. Então, eu falo para todo mundo. No seu aniversário, o que é que eu digo? Faça o seu aniversário no que você gosta. Faça a competição de beach tênis e as inscrições é cesta básica. Faça uma corrida no seu aniversário do que você gosta e peça para as pessoas lhe derem uma cesta básica para poder ajudar. Então, se as pessoas que gostam do esporte não precisa ter um projeto social, não precisa estar dentro da comunidade. Precisa apenas organizar o simples e o básico. Você tem uma tribo e um ciclo de amizade que se você... A mesma coisa que você faz lá no story para botar sua foto bonitinha, você pode estar dizendo assim, aí galera, meu aniversário é essa semana. Vamos ajudar outros. Eu estou fazendo uma corridinha aqui, 5 quilômetros, uma cesta básica para cada. Para a gente dar para minha tia tal, para a pessoa tal. Excelente. Então, é uma forma bacana também do que, para mim, faz sentido. Às vezes não pode fazer sentido para as outras pessoas. Tem pessoas que ajudam de outra forma. Sim. Continue ajudando. Sem dúvida. Nesses desafios que você fez, Peralva, com certeza, você, em algum momento, humanamente falando, você se viu de frente com o cansaço. Né? Você se viu de frente com a possibilidade de desistir, Muitas certo? vezes. E aí você tava lá, por exemplo, o cara pedalar 24 horas sem parar. Será que em algum momento
né? Você não parou assim, dentro de si, e disse assim, rapaz, eu não aguento. Ou seja, você ficou de frente, meu amigo, para a vontade de desistir. E a grande pergunta é, o que foi que você tirou da cartola, meu amigo? Para dizer assim, ó, Ferramentas. eu não vou desistir. Ferramentas. Essas ferramentas que eu falo que é pra gente treinar o cérebro. Então, antes de o bicho pegar, eu já entrei no processo de visualização, respiração. Eu comecei a ter uma comunicação mental totalmente oposta e diferente do que o meu corpo está somatizando. Porque se eu falo e digo que eu sei que o bicho vai pegar, e não pega com 8 horas, pega com 20 horas. Pertinho de acabar, Mas é né? quanto mais próximo, mais o seu cérebro aciona como um mecanismo de defesa para dizer, pare. O auto-boicote dele vai vir o tempo todo. Então, são ferramentas. Então, é o que eu digo que vale a terapia desportiva, e isso eu utilizo muito. E o principal é que eu falo para todos os meus alunos. Isso eu aprendi com o meu terapeuta da minha pós-graduação, Jordão, transformar a dor por amor. Se você está doendo, sentindo dor, com vontade de desmaiar, e se você ficar somatizando isso, trazendo isso para você, mais vai vir com mais força ainda, porque a função do seu cérebro é lhe tirar daquela bicicleta. Ele quer lhe tirar dali. É um mecanismo de defesa do seu corpo. Eu faço o quê? Associação. A primeira coisa que vem na minha cabeça, nos meus pensamentos, quando o bicho pega, são os meus filhos. Então, momento de mentalização com visualização. Tá doendo muito, querendo desistir. O pior momento da prova, o pior momento do desafio. Dor, náuseas, vômito, sensação de desmaio ou sensação de morte. Não importa o que seja. Se primeiramente se conecta com a respiração mais consciente, permissão de Deus bem forte dentro de você, e você trazer as pessoas que você ama. Como? Eu trago o rosto perfeitamente dos meus 2 filhos. A gente reconhece o que a gente conhece. Então, eu sei nitidamente como é o rosto de Sol e de Apolo, perfeitamente. Então, eu trago o rostinho de cada um deles, depois eu trago o cheiro de cada um deles, a presença e a energia dele. Quando eu sinto que eles estão altamente conectados dentro dos meus pensamentos, eu começo a somatizar É o combustível que você precisa. prazer, eu começo a chorar, vontade, e aí vem a fala, papai não vai te decepcionar. Papai tem força. E aí eu começo a transformar a dor por amor, o meu corpo começa a mudar, o meu cérebro começa a aceitar esse processo dos meus pensamentos muito mais forte do que a derrota, do que o boicote. E eu começo a vencer. A dor começa a passar. É uma questão de mágica, acredite. Então, Então eu penso tão forte nos meus filhos, tão forte que ele começa a internalizar, eu começo a internalizar isso, e meu corpo começa a somatizar e muda. E muda, e muda, e muda, eu vou ganhando força, e eu vou, depois desse exato momento, fazer o que tem que ser feito. Tá doendo? Um remédio para dor. Tá com vontade de vomitar? Dedo na goela e vomita. Você tá entendendo? Então existe artifício, mas antes de você fizer qualquer coisa, não pense em desistir. O desistir, para mim, é só quando Deus tiver que levar, tiver que ser. Porque existe ferramentas, existe o corpo, a gente reage. A gente só não pode deixar aquilo potencializar com muita força. Então você tem que potencializar uma ferramenta de saída. A minha ferramenta de saída são as pessoas que eu amo. Não é um remédio. A gente tem que criar lógica para o que está acontecendo. O que criar lógica no meu filho é que eu não vou chegar em casa e vou dizer que eu desisti. Filhão, se eu tiver que desistir um dia, como eu já desisti no Ironman, foi uma cirurgia que eu tive, eu já fui para a prova sabendo que eu não ia correr a maratona. É um processo de aceitação que já é programado, mas eu vou tentar até o meu limite. E a gente, quando pensa que acabou o nosso limite, a gente ainda tem mais 5%. E quando a gente pensa que a gente acabou, a gente tem aquele 1% que todo mundo fala. Que fala o quê? Faça 1% por dia. Não, eu tenho 1% ainda de chance. E, de alcançar aquilo que eu quero, né? E eu, todas as vezes que foram várias provas, eu tive 2 Ultramans, eu passei momento outro e baixo, tive 8 Ironman, várias provas, várias competições, várias questões, vários sprints. Então, se a gente sabe controlar dentro dos nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas situações de guerra, de enfrentamento, o nosso corpo vai somatizar totalmente
diferente do que ele está acontecendo no exato momento. Ou seja, faz-se valer aquilo que a gente sempre fala no meio esportivo, né? Que o corpo vai aonde a mente alcança, né? Então, Com certeza. se eu tenho uma Com mente certeza. forte, Muito forte. o meu corpo vai acompanhar. Se a minha mente é fraca, por mais que eu tenha treinado, Não por vai. mais que eu tenha aderido à minha planilha, eu não vou Eu chegar. sempre vou dar um conselho para os atletas de maratona, de ultradistância. Vocês precisam treinar e adaptar ao sofrimento. Porque algum momento numa prova longa vai gerar algum desconforto, que seja físico ou mental. Então, se a gente não passa por enfrentamentos na vida, ou então se a gente não passa por dores em treinos exaustivas que a gente tenha que ultrapassar isso e acontecer isso na prova, a probabilidade de a gente desistir é grande. Então a gente precisa fazer treinos mentalmente exaustivos. Um dos principais treinos que eu fiz mais difíceis da minha vida não foi fisicamente, foi mentalmente. Foi sentar numa cadeira desta, na varanda de minha casa, e ficar 24 horas sentado, sem televisão, sem filme, sem nada. Eu tinha que ficar a madrugada inteira sentado, sabendo como é que meu corpo ia somatizar. Ia somatizar o quê? Irritabilidade, angústia, ansiedade, sono. Milhões de questões. E eu precisava brigar com aquilo tudo. Porque as minhas provas, os desafios de 24 horas, o grande lance não é o físico. É o mental. É o mental. É você chegar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, no horário do pico do sono para quem dorme cedo. Já era muito tempo. Você ter que ficar pedalando, subindo montanha, descendo montanha, atenção, animal, carro, luz. Então, são sensações, são milhões de coisas que acontecem ao mesmo tempo que o seu cérebro não está acostumado, porque ele não é treinado para isso. Então, um dos piores treinos para mim é restrição de sono. Treinar restrição de sono. É você treinar, então, não dormir à madrugada e chegar de manhã e fazer um treino exaustivo. Isso você está treinando restrição de sono. Isso eu estou falando também para desafios que levam à madrugada, né? Sim, sim. Mas maratona, quando chega no pico de uma certa quilometragem, normalmente os atletas geram uma certa exaustão física ou mental. Ele tem que ter saber que isso vai acontecer. Ele precisa saber que ele precisa pensar diferente do que ele está acontecendo. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Uma das grandes lições, Peralva, que você traz pra gente é que por mais, por exemplo, através dessa última fala, que por mais que o cara esteja preparado fisicamente para lidar com a circunstância da prova, se ele não aprender a lidar com a própria dor, com o próprio desconforto, ele não vai superar. Porque às vezes a gente que é atleta, a gente se engana com a fantasia de que a prova vai ser bonita, vai encaixar, o vento vai ser a favor, a temperatura vai ser boa, né? Tudo vai convergir legal para funcionar, para dar o resultado, não sabendo que o atleta que supera, que transcende, né? O atleta que vence, o atleta que chega, como você acabou de falar, que aceita, é aquele atleta que diz assim, pô, tá doendo, velho, mas eu vou chegar lá, porque eu preciso aprender a lidar com a dor. Esse atleta que tem esse pensamento, normalmente, ele não é um cara que tem um ego elevado. É um cara que tá suportando ali, até às vezes, até nas últimas colocações, mas ele fala assim, eu não devo nada a ninguém. É porque ele aprende é uma superação assim, dele mesmo, né? Que não é ele com ninguém, é ele com ele mesmo, né? Mas normalmente atletas que têm um ego muito elevado, que são atletas que estão treinando mais, que procuram milhões de coisas, tecnologia, medicação, hormônio, o caramba, 4 aí. Esses atletas, eles têm, por dizer a grande mais da metade dessa galera, é uma cobrança tão indesejável, uma cobrança tão louca, que as questões é dele com dele mesmo. Quando você para avaliar, são questões pessoais. E a grande maioria das vezes que ele quebrou na prova ou desistiu, não foi pela capacidade física e fisiológica do que ele falou para todos. Foi a mente que sabotou. Eu acho. Me perdoe estar falando isso. Não, mas eu acho. Eu acho por vivência que já aconteceu lá atrás comigo mesmo e por vários atletas mesmos que
ao longo da vida que passaram por mim também. Eu acho que se essas pessoas entrassem no processo de aceitação, fosse uma coisa mais leve, mais saudável, tantos que a grande maioria das pessoas, o que eu já vi de gente entrar e sair nesse esporte foi um bocado. E de gente de entrar com a sede, viver 5 anos de um nível bacana, mas isso não é sustentável. Porque essa pessoa ele tem 10 vitórias. Se ele tiver 2 derrotas, o cérebro dele não vai ficar preso às 10 derrotas. O cérebro dele vai ficar às 2 derrotas. E se dentro dessas 2 derrotas for uma das 2 pessoas dentro do seu ecossistema muito próximo, ele abandona. Ou seja, ele não sabe lidar com a derrota, com a frustração. Se o seu colega treinou e mereceu naquele dia, ou então ele está no nível melhor que você. Ele não sabe lidar com o contraditório, ele não sabe chegar lidar no ambiente de a pessoa às vezes botar o dedo, porque às vezes essas pessoas é um centro das atenções. Você está procurando o resultado dele. Quando você vê o Everton Ribeiro jogando, você procura ele um bom jogo ou um mau jogo? Um cara que é bola, Neymar vai jogar, você quer que ele faça o quê? Jogue bem, né? Pessoas que jogam bola, que tem um resultado, um cara... Você procura, um palestrante chegou lá, você vai querer ouvir uma palestra do cara super bem, né? Se esse cara faz ruim, todo mundo não vai botar o dedo? Ou seja, todo mundo não vai botar o dedo? Você quer ir num lugar para comer uma comida, todo mundo fala, se a comida vem ruim, todo mundo vai botar o dedo. Você quer o resultado, então, né? aonde mais o centro de holofotes está em atenção, a queda é maior. E o processo de aceitação tem que ser forte. Muito forte. É que eu digo, a felicidade e a euforia lá... Cuidado, porque se vir uma tristeza de vez, tem que saber lidar também. É porque a vida é esse, a vida é isso, é saber lidar com a vitória, com a derrota. É isso, eu falo para os meus filhos, eu abro assim meu filho, eu tive muito mais derrota do que vitória. Eu tive muito mais segundo, terceiro, quinto, quarto do que primeiro. Eu fui 3 vezes, ou 4 vezes vice-campeão baiano profissional, perdendo para o mesmo cara, meu amigo e irmão. Em 4 anos ele foi melhor que eu e pronto, na última etapa. Acabou, é fato. E eu tô vivo, com 25 anos de esporte, feliz da vida, me movimentando com a saúde absurda, sem depender de ninguém. Se tiver que pedalar 200, 300, 400, 500, se tiver que fazer uma maratona, porque o lastro da vida, a base que foi criada e o amor que eu tenho, a energia para aquilo, as coisas acontecem naturalmente. Ronaldinho Gaúcho e Romário vai jogar bola a vida inteira. Porque tem uma coisa chamada amor pelo que faz, talento e dom, e tá tudo certo. Ele pode ser os caras mais loucos do mundo. Tem que ficar quieto, velho. Para esses caras, não é exceção. Sim, sim. Não vamos botar eles como... Uma coisa, Peralva, que você falou assim que assim, importantíssima para mim, por exemplo, como um atleta amador, é o fato de que a nossa vida ela não pode ser pautada no resultado. Né? Tenha resultado para ser um bom pai, para ser um bom ser humano. A sua cobrança tem que ser essa. Isso. A sua cobrança é que sua saúde seja bacana, porque você é responsável pela sua doença e pela sua saúde. Excelente. Isso você tem que ter cobrança. Para esse resultado. Se você quer ser um pai, você gerou um filho, você tem obrigação de ser um bom pai. Independente que você viva com ele ou não, que você esteja com sua esposa, não. Mas você, na minha visão, se você botou uma criança no mundo onde ele é vítima do sistema, sim, você tem a obrigação de ser um bom pai. Agora, numa coisa que lhe transforma, que te faz bem, que você não recebe R$1, que você só gasta, você vai ficar se cobrando? Você cobrar e ter saúde. Massa que você cobrar, fazer um tempo bacana a cada prova, mas você quer dizer que se você não conseguir, você vai já chutar o balde? Você vai dizer que foi horrível? Que meu pace não bateu, que isso não aconteceu. Velho, ou seja... treino é treino, jogo é jogo. A galera entrar nessa realidade que tudo que você vai fazer no treino vai fazer em prova, esquece, garoto. Não é bem assim, não. As coisas começam aos poucos. Esqueça o resultado, é uma construção. É um processo. Para os atletas olímpicos, eu duvido que ele diga que eu tive resultado assim. As coisas vão acontecendo, né? Passo a passo. Passo a passo. A sua evolução é passo a passo. Você vai se conhecendo a cada prova. Possa ser... É que eu falo para os meus alunos, você fez a maratona agora para 2... Eu não tenho garantia que no seu próximo ciclo você vai fazer melhor. Se fosse assim, todos os atletas profissionais, a cada prova, batiam recorde. Perfeito. E isso não parava nunca. Os recordes não iam parar nunca.
Uhum. Recorde se bate. Mas às vezes se demora 4, 5, 6 anos para bater um recorde. Para você bater o recorde, você tem que Você ter entendeu? perdido Você muitas entendeu? vezes o tempo que você queria, né? Muitos atletas profissionais, na verdade, os melhores do mundo, repetem os seus tempos muitas vezes Antes de chegarem lá, antes né? de chegarem lá. Agora imagine você, amador, divida a palavra aí, amador, você é amador. Você é um atleta amador que corre, que dorme errado, come errado, faz tudo errado E quer ter resultado? e quer ter resultado da noite pro dia. Eu acho que o resultado que você já tem já é o suficiente para quem você era. Eu vi Peralva recentemente, eu acho que você deve ter visto também. O recorde de César Cielo, daquele dos 50, foi quebrado recentemente. E eu vi a matéria que a jornalista entrevistou o nadador que atualmente quebrou o recorde por centésimos ali de segundos, Aí, né? 4 anos. E aí é interessante que o cara falou assim, ó, antes de eu conseguir atingir esse resultado, eu tive muitos quase, né? Tipo assim, quantas vezes ele achou que ele iria bater o recorde e não bateu. Até que ele fala na entrevista que um dia ele disse assim, eu vou nadar não como se eu fosse bater o recorde, né? Mas eu vou nadar com tudo que eu tenho e vou tirar de mim o peso da responsabilidade de ter que bater recorde. Mas eu vou pensar, vou trabalhar estratégias de como é que eu posso fazer melhor sem trazer para mim esse peso do resultado, da responsabilidade de ter que converter o meu esforço em recorde. Então, é muito bonito ver de você que você traz para a gente a lição de que, calma, meu amigo, o resultado acontece. Mas é necessário viver o processo. Isso que você estava falando de César Cielo, eu participei da palestra dele e ele falou para ganhar medalha de ouro, né? Que ele queria muito. A medalha de ouro só tem uma, né? Ele não queria, na verdade. O cara que treina a nível olímpico, a segunda, a prata e a bronze é bacana. Isso é uma relata. Mas a ouro é ouro. Michael Phelps, ele ficaria feliz com a segunda, mas não, a garganta ficaria engasgada, né? Uhum. Ele é existe atletas que vão para Olimpíadas, classificam, tá tudo certo. Existe atletas que vão brigar para a final, tá tudo certo. Existe atletas que vão brigar pela medalha de ouro, prata e bronze. Existe aquele atleta que vai brigar só pelo ouro. E ele falou que ele precisava conviver com esses atletas que eram medalha de ouro. Ele foi morar nos Estados Unidos e morou, acho que no mesmo apartamento com o Itália, com um cara que era o recordista. Porque ele queria saber o que o cara comia, o que o cara fazia. E ele viu que o cara treinava o dia inteiro, que o cara era... Ele começou a repetir padrões, né? De ver, porra, meu adversário tá aqui. E teve casamento, ele relatou assim, teve o casamento do irmão dele, da irmã que ele era padrinho. Ele não foi. Porque quando ele começou a aprender a dizer não para, né, as coisas da vida... Outras. Né, porque ele poderia dizer, pô, a pessoa que ele ama, velho, irmão, imagina o cara ser padrinho, poderia ir para uma noite. Mas ele ia perder o foco do dia, do outro dia, ele treinava. E a história é muito bacana, velho. Então, para você ver o nível daquele, né, para melhorar às vezes. E quando o atleta amador, a melhora é absurda. Se você pegar um cara acima do peso e começar a botar a fazer atividade, o cara faz coisas que ele não imaginava. E ele vai ter uma melhora muito melhor, às vezes, do que um atleta profissional, porque ele é absurda. É absurdo. Mas Ele vai tá chegar saindo do uma hora, nada pra... Mas você tá entendendo que chega uma hora que dá uma estagnada? Claro. E aí ele vai precisar de uma tecnologia a mais, de uma dedicação a mais, né? Vai ter que organizar para poder ele melhorar. Mas as pessoas hoje estão querendo melhorar a custa de tudo. Mas é de tudo. Você tem o seu hormônio certinho, você quer se entupir de coisa porque você quer melhorar, performar. Você é um cara magro que está com o seu corpo bacana, a sua saúde massa, e você quer estragar a sua saúde com medicamento. Eu nunca vi isso, velho. Eu nunca vi as pessoas pegar um exame de laboratório de sangue, tá tudo perfeito. O médico olhar para você e dizer se tem 700 e tanto, 800 e tanto, o cara dizer que quer botar 3.000. De testosterona. Desregularizar tudo. Mudar tudo o seu sistema. Em prol de quê? Em prol do ego, da vaidade, de uma curtida, de um comentário, de um pertencimento, de dizer que você é o cara, e você é o cara, e todo mundo bota a bandeira para você. Mas isso não é sustentável. Eu digo a você isso com convicção. Isso não é sustentável. Não porque falta, Peralva, algo que você falou no início. Sabe por quê? Falta objetivo. Tanto ego. Falta amor. Porque no dia que você tiver uma derrota
muito forte, você não vai conseguir sustentar. Então, você vai ficar cada vez menos desgostando. Você sabe por que você desgosta? Porque você não ama. Você sabe que sustenta. Você faz por Às qualquer vezes, coisa, um menos por casamento, um amor. relacionamento é um amor, não só pela pessoa, pelo contexto. Mas a pessoa não ama nenhum contexto, nem nada. Ele ama um ego elevado. Ele ama as pessoas idolatrarem ele. As pessoas buscarem ele para darem algo. Mas a gente tem que entender que ele está sendo um arquétipo de alguma coisa. Uhum. Mas se ele não souber lidar com aquilo, isso não sustenta. Não sustenta. O que sustenta para mim é sentimento. Amor Pelo pelo você aquilo que faz. você quer. É amor. Perfeito. Isso é a minha opinião, né? Peralva, se eu pudesse, eu ficaria a noite toda conversando com você aqui, meu amigo, porque nesse curto espaço de tempo aqui, quantas coisas eu aprendi. E eu tenho certeza que quem está em casa também aprendeu muito. Eu queria apenas, assim, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas eu queria, Peralva, assim, de coração te fazer uma pergunta, né? Uma última pergunta. E uma pergunta que é direcionada mais, de fato, ao público amador, né? Se você tivesse hoje, Peralva, começando, voltando tudo que você já viveu até hoje, mas trazendo consigo toda a experiência que você já construiu ao longo de 25 anos que você 25, falou. de 25. triatlon. Vou fazer 25. Isso, comecei em 2001, mas de maratonas aquáticas comecei antes. Essa experiência de 25 anos, se você estivesse começando hoje, eu estou começando o esporte hoje, né? Mas com a experiência que eu adquiri Uma vivência de tudo. de 25 anos de tudo. O que é que você faria de diferente começando? Eu faria uma base mais ainda, como o professor Marcelo Afonso falava, e eu ficaria por mais tempo ainda em provas mais curtas, né? Eu demorei quase 12 anos para fazer o meio Iron. 12? 12 anos. E hoje a galera quer fazer o meio Iron em um ano, né? Primeiro, um ano não, na primeira prova. Ah, é? Tá tudo certo. Então, ganhar uma maturidade. Eu posso nem lhe dizer de competitividade, porque eu competi muito, né? Porque eu tinha um faz atleta, então eu fiz todos os circuitos. Eu acho que eu sou muito grato ao professor Marcelo Afonso, porque eu passei o alfabetização do esporte. O beabá. Eu fiquei durante anos e anos e anos fazendo prova de 5. Quando eu comecei a correr para 16 e 30, ele agora vamos fazer 10, você tem que correr para 30. Então, eu não tinha essa maratona, na minha visão, não passava pela cabeça. E hoje eu sou muito grato a ele, porque quando eu fui fazer minha primeira maratona, eu fiz 2h51, onde todo mundo fica hoje, sube isso, sube aquilo. E interessante que foi com um relógio normal, assim, né? E a gente não tinha esse negócio de tempo. Então, se você me perguntar, assim, o que eu poderia fazer mais, eu acho que se permanecer ainda mais em provas mais curtas mesmo. Prova de 5, prova de 10, de sprint e olímpico no máximo, ganhando bastante velocidade. E quando fizesse essas provas longas, eu acho que quem faz velocidade e faz força de verdade e sente a frequência, o coração na boca e se adapta a passar por um tempo com aquilo, quando vai para a prova longa, tira de letra. Eu acho que a dinâmica de provas curtas prevalece quando você vai para a prova longa. Se você parar para analisar hoje, os atletas que são atletas de provas curtas, quando estão fazendo provas longas, estão ganhando tudo, batendo recorde. É uma outra dinâmica. Não desmerecendo os atletas de longa distância, mas não tem como comparar. É incomparável. Um atleta de longa distância com um atleta de curta distância trabalhando VO2, não tem como. Ou seja, é diferente para a minha visão. Tem que ter aquilo que você falou no início, tem que ter paciência para construir. E é difícil vocês. É por isso que muitos atletas amadores, quando chegam num certo ponto de uma maratona, quando começa a vir dores por cima de dores, frequência alta, não sabe sustentar aquilo. E aquilo se sustenta e se permanece durante muito tempo. Mas isso é treinado, isso é o ciclo da vida, demora. É que eu digo, educar os seus filhos, você vai educar seu filho até 10 anos de idade? E com 11 anos, 12 anos. Educar é todos os dias, treinar é todos os dias. A grande diferença é que as pessoas treinam para uma prova, não treinam para a vida. Há muito diferente você treinar para uma prova do que você treinar para a vida. Então é o que eu falo para os meus alunos. Vai treinar para o Ironman?
Aí acabou, vai vender bicicleta, vai fazer tudo. Ô, velho, tá tudo errado, velho. Faz menos. Faz 4 provas curtas no ano. E ano que vem se permanece de novo. Porque às vezes é tanta frustração com a mulher não aguenta mais. O cara sair de madrugada reclamando pra caramba que o cara não é mais presente, que isso, que aquilo. Grana pra caramba, o cara se apertando. Porque o cara, quando entra de cabeça, o cara gasta o dinheiro e gasta mesmo. Só pra ter o título de Ironman. De estar lá na onda. É tudo isso. Massa, muito bacana. Eu também não vou mentir, gastei pra caramba. Mas eu digo pra você que você precisa, antes de qualquer coisa, conversar dentro de casa. Eu estava inscrito para fazer o Ultraman esse ano, de novo, mas nessa mudança minha esposa falou, velho, não faz sentido, rei. Segura a onda aí. Você tá de mudança, a prova em agora foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Fui ligar para a organização e dizer, eu não tenho condições nem físicas nem mentais para poder fazer essa prova tão grande neste ano. Aceitação, ano que vem. Eu preciso organizar primeiro a minha casa, a minha vida, a minha família. O esporte, para mim, hoje é 100% uma ferramenta. Mais nada. E aí, tudo tem que estar bem. Mas é uma ferramenta maravilhosa que me mantém com a minha saúde bacana, que me mantém botando a minha cabeça no travesseiro e dormindo com o meu sono legal. Não tomo um remédio tarja preta, nem controlado, nem medicamento nenhum. Só tomo o que tem que tomar mesmo, o que meu corpo precisa, né? Pelos médicos quando me orienta. Se eu tiver problema hoje é de uma artrose, de um acidente que eu tive em 2011. Mas eu sou grato a Deus. A gente tem que ser grato a Deus. A gente tem que ter o esporte, o movimento, como algo que seja positivo na sua vida. Eu não vou entrar no processo de competição e ficar me acabando todo, me frustrando todo, né? Deixando o meu ego e minha vaidade aflorar mais. Eu mudando com os meus amigos, com o meu próprio treinador, com o cara que me levou, você me leva para o esporte, você me apresenta, aí hoje eu ganho nível, hoje eu estou competindo com você, querendo ser melhor que você. É feio às vezes isso, a competitividade que tem entre os seres humanos dentro de uma prova que, para certa forma, não vai te dar nada. Perfeito. Eu estou falando isso de... vai te dar. Uhum. Vai te dar uma pessoa bacana, saúde, permanência, mas eu estou querendo dizer, saiba lidar com essas questões. Porque se você não souber lidar, não vai ter permanência. Se permanecer naquilo, né? Isso. Há uma frase de Milor Fernandes que representa muito isso, Peralva, que você acabou de falar. Ele diz assim, o grande problema não é você ter, no sentido de possuir o objetivo, mas é você deixar que o ter te tenha. Ou seja, às vezes a sede de ter, de alcançar, de conquistar, né? Você consegue, mas aquilo fica tão entranhado em você que te afasta do que é mais essencial da vida. Perfeito. Não é? Que é o quê? A humildade, a simplicidade, o respeito, o serviço. Respeito, exatamente, né? Perfeito. Então, meu amigo, se eu pudesse, eu ficaria contigo aqui a noite toda. Eu quero, assim, te agradecer de coração. Obrigadão. Pelo fato de você ter se disponibilizado a vir. Se você quiser conhecer o ser humano, bota ele no esporte. Dá um nível para ele e vamos ver o comportamento dele. Ele vai se revelar. Né? Não. Ele vai ganhar nível de quem ele era, de quem ele é, de como ele está, e dê asas e vamos ver. É a mesma coisa, poder e ego ao ser humano. Se não for um cara legal com valores educacionais, ele vai mostrar a verdadeira identidade. Então eu sempre falo, bota a pessoa no esporte. Eu estou falando isso porque ao longo da vida a gente vai conhecendo, né, comportamento humano. E quando eu fiz o meu curso de pós-graduação em terapia transpessoal sistêmica, eu comecei a entender mais ainda o comportamento humano. E quando a gente começa a testar o humano para a gente aprender ferramentas, a gente ou se frustra, ou a gente fala, pô, que bacana, esse cara gosta de mim, né? Então, perfeito. Obrigado, eu que agradeço. Meu amigo, é uma satisfação. E para você que está em casa, obrigado por estar aqui conosco. Meu amigo, eu espero que em outra ocasião possa te trazer aqui novamente para a gente aprender mais com você. Né? Eu quero ouvir suas experiências de Ironman, de Ultraman. Tenho certeza que elas vão... essas experiências elas vão servir para que eu possa crescer como ser humano, como pessoa, não tenho dúvida disso. E divulga para a gente, Peralva, o nome da assessoria
E se a galera quiser entrar em contato com você, como é que eles podem fazer contato? É só olhar para a câmera ali. Peralva Assessoria, né? A gente funciona toda segunda, quarta, sexta e sábado. Segunda-feira na Centenário, 5h30 da manhã. Quarta-feira no Farol da Barra, 5h30 da manhã. Sexta-feira, um treino de natação corrida, um treino bem bacana, bem divertido, 5h30 da manhã também no Porto. E sábado, locais diferentes, onde a gente bota uma estrutura de água para os alunos estar fazendo a parte da hidratação, né? E seja bem-vindo lá e conhecer, né? Hoje tem muitas assessorias e continue treinando e acreditando no que o seu treinador prescreve para você e não pare de se movimentar. Perfeito. O movimento é a vida, O movimento né? é vida. A inércia é a morte. Então, Se você parar para ler sobre o comportamento humano, é movimento. é movimento. Se movimente. Valeu, galera. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Peralva. Valeu, meu irmãozão. Um grande abraço.